Esse vídeo é respondendo a esse comentário que eu recebi aqui sobre as ações da Nvidia, se elas estariam muito caras ou ainda daria para comprar. E são praticamente 3 horas da manhã, eu terminei de fazer esse roteiro agora e já vou gravar porque eu acho que ele ficou muito completo. Então fica até o final desse vídeo que com certeza tu vai encontrar informações interessantes sobre a Nvidia que eu duvido tu encontrar em outros vídeos por aí. E eu vou fazer um resumo sobre ela e vou também te trazer algumas informações para tu conseguir ver se ela está cara ou não. E só para tu ter uma noção, nos últimos 5 anos, se tu tivesse investido na Nvidia e segurado e não fizesse mais nada, tu teria visto teu dinheiro crescer em torno de 10 vezes. Especialmente se tu gosta de games e de computador, talvez tu já conheça a Nvidia por causa das placas de vídeo, porque ela sempre foi muito famosa por fazer esse tipo de produtos, mas talvez tu não saiba é que ela está pesado investido no segmento de inteligência artificial e no segmento de computação pesada. E só para exemplificar o que eu estou falando, 75% dos top 500 computadores, na verdade supercomputadores do mundo, 75% desses 500 supercomputadores têm chips da Nvidia trabalhando dentro deles. E aqui eles estão explicando o que é computação acelerada, que basicamente não adianta apenas tu ter um chip super poderoso. Tem que ter algoritmos que vão tirar o poder desse chip e tu também tem que ter programas que são preparados para usar todo o potencial desses algoritmos e desses chips. E a Nvidia está dizendo que ela vai trabalhar de uma forma completa, uma desenvolvedora full stack, que é um termo mais de TI, mas basicamente quer dizer que ela cuida de tudo. E eles estão explicando que, na verdade, a lei de Moore já não existe. Se vocês não conhecem, vocês podem dar um Google e descobrir rapidamente que, basicamente, a lei de Moore dizia que o número de transistores ele duplicava a cada 2 anos. Que basicamente queria dizer que a cada 2 anos tu teria um poder computacional maior. Só que aqui nessa figura está mostrando que essa lei já ficou para trás há muito tempo e o poder computacional está avançando de forma muito mais rápida. E aqui eles também estão mostrando que agora o investimento que eles fazem nesse segmento dentro da empresa tem um retorno muito mais alto do que os investimentos que a empresa fazia anteriormente. Por exemplo, aqui nesse gráfico eles estão mostrando o custo de 4 anos para montar uma infraestrutura de inteligência artificial e aqui eles estão mostrando qual a receita que eles podem obter em 4 anos dessa estrutura montada. Então, é um investimento que tem um retorno sobre o investimento muito alto. Basicamente, aqui eles estão dizendo que $1 investido nesse segmento pode trazer um retorno de $5 nos próximos 4 anos. E eles estão mostrando também que a empresa fornece soluções como serviço. Ela não simplesmente vende os chips, mas ela tem uma infraestrutura de inteligência artificial que outras empresas podem pagar e acessar, como se fosse um serviço de infraestrutura em nuvem, como outras empresas já fazem. E isso é muito interessante porque gera uma receita recorrente para a empresa. Nessa figura aqui tem duas coisas muito interessantes da gente observar. Primeiro, olha como o lucro anual de 2024 cresceu muito em relação a 2023. E se tu tiver um pouco perdido, Felipe, mas a gente recém iniciou 2024, eles têm uma contagem lá do ano fiscal, às vezes um pouquinho diferente. Então, na verdade, esse ano fiscal de 2024, ele se encerrou em janeiro de 2024. E aí são 12 meses para trás. Então, basicamente, são os resultados que foram obtidos ali em 2023. E olha como teve um crescimento muito expressivo. E se a gente for aqui para esse lado, olha como mudou o perfil da empresa. Em 2021, basicamente 50% da receita da empresa vinha do setor de games, como eu já falei, especialmente daquelas placas de vídeo que a Nvidia é especialista em fazer. E olha aqui como agora os resultados mais recentes mostram que basicamente 80% do resultado da empresa vem do setor de data center. Então a empresa mudou bastante perfil e a gente já vai ver que não é porque a receita de games acabou caindo. É pelo fato que a receita de data centers teve um crescimento absurdo. Olha, em 2022 ela era em torno de 10 bilhões, 2023 15 bilhões e 2024 foi para 47 bilhões. Olha aqui, ó, como a receita de game, ela estava em 12, aí foi para 9 e depois foi para 10. Então, basicamente, ficou mais ou menos no mesmo patamar. Antes era um pouquinho maior, depois caiu, depois recuperou um pouco. E o setor de automotivo também, olha como ele vem crescendo nos últimos anos. Mas claro que quem
virou a estrela da Nvidia é o setor de data centers. E olha como ela tendo um resultado de lucro bem grande, ela também teve um resultado de geração de caixa, ou seja, geração de realmente dinheiro que estava disponível para a empresa bem forte, em torno de basicamente 27 bilhões de dólares. E é interessante ver que ela está usando uma parte do dinheiro para fazer compras de ações, porque diminui a quantidade de ações em circulação e aí o resultado por ação tende a aumentar. Mas também eu já vi em outras partes da apresentação que a Nvidia usa bastante dessas ações também como forma de remuneração dos seus empregados para tentar reter eles dentro da empresa através de um plano de compensação. E olha como a empresa ela espera um crescimento bem forte desses setores de data centers, de gaming, que ela está inserido. Então a empresa projeta que ela vai continuar crescendo a taxas bem grandes nos próximos anos. Outra coisa muito interessante nessa empresa é que ela tem uma dívida líquida negativa. E isso significa que se ela quisesse pegar todo o dinheiro que ela tem disponível hoje e pagar todas as suas dívidas, ainda sobraria em torno de 16 bilhões de dólares, que não é pouca coisa. E antes de eu te mostrar mais duas análises muito interessantes para ajudar a saber se a Nvidia está cara ou está barata, eu gostaria de te pedir, se está gostando do canal, clica para se inscrever e compartilha esse vídeo com mais pessoas, porque assim, ó, esse vídeo da Nvidia realmente está bem interessante e eu tenho certeza que vai ser difícil achar essas informações todas compiladas em um vídeo só. Então, se tu compartilhar com mais pessoas, além de estar ajudando o canal, tu vai estar ajudando mais pessoas a tomarem decisões sobre essa ação que está todo mundo falando no momento. Ó, a gente primeiro vai olhar esse artigo aqui que está dizendo que, na verdade, as ações da Nvidia têm ficado mais baratas. Olha aqui, ó, a linha azul é o indicador preço sobre lucro. E para quem não conhece esse indicador, eu vou explicar rapidamente. Preço sobre lucro diz em quantos anos o valor que tu pagou para ter aquela ação vai retornar para o teu bolso partindo de duas premissas. Que o lucro que a empresa está tendo agora vai se manter nos próximos anos e que a empresa vai pagar todo o seu lucro como forma de dividendos, ou seja, esse lucro vai voltar todo para o teu bolso. Obviamente, nenhuma dessas duas coisas vai acontecer realmente na prática, mas é muito comum o mercado usar esse indicador para tentar ter uma noção se uma empresa está cara ou barata. Mas já fiquem sabendo que empresas de diferentes setores têm preços sobre lucros, digamos assim, ditos normais diferentes. Empresas de tecnologia, justamente por ter um crescimento muito rápido, muitas vezes, elas naturalmente já embutem um preço sobre lucro maior quando a gente analisa elas como um setor inteiro. Mas o que está dizendo esse gráfico aqui? Está mostrando na linha azul a cotação da ação Nvidia em dólares. Olha aqui, ó. Agora aqui em 2024 ela está basicamente 700 dólares. Na verdade, acho que eu olhei hoje, vamos ver aqui, ó, Nvidia. Na verdade, hoje ela já está passando dos 800 dólares. Mas basicamente a gente pode ver que o preço da ação subiu muito nesses últimos 12 meses. Só que como o lucro da ação subiu bastante, os resultados foram impressionantes, como eu já mostrei no início desse vídeo aqui para vocês, o índice preço sobre lucro no fim acabou caindo, mesmo que a ação esteja subindo, ou seja, os lucros da ação cresceram de uma forma maior do que a cotação da ação conseguiu crescer, e isso fez com que o preço sobre lucro acabasse caindo, indicando que a empresa, na verdade, estaria ficando mais barata, partindo do pressuposto que ela vai continuar conseguindo entregar esses resultados absurdos de crescimento de lucro que ela vem entregando nos últimos anos. Ó, se a gente pegar o histórico aqui de preço sobre lucro, a gente pode ver aqui, olhando esse histórico aqui, a gente pode ver que teve momentos que o preço sobre lucro já esteve bem maior e agora, por causa desses lucros gigantescos que ela apresentou recentemente, o preço sobre lucro caiu. Mas claro, se a gente for comparar com uma média mais histórica, sim, a gente pode ver que ainda está muito acima da média histórica. Então, por essa análise que eu acabei de mostrar para vocês, as ações da Nvidia estariam ficando mais baratas. Porque agora eu vou mostrar um outro estudo, outras informações que também o mercado está comentando, que justamente vai no sentido oposto, ou seja, dizendo que a Nvidia está se formando uma bolha e ela estaria bastante cara. Uma análise que se faz da Nvidia é comparando com uma outra empresa do setor de tecnologia, que é a Cisco. Basicamente, a Cisco é uma empresa que fornece softwares e hardwares para serviços de telecomunicações. Podemos resumir dizendo que ela faz parte da infraestrutura da internet. E era uma empresa que bombou muito ali perto da bolha da internet. Então, se a gente olhar aqui, ó, em azul,
está o preço das ações da Cisco naquele momento, de 1996 até 2002. Então aqui é 99, 2000, que foi basicamente o crash das ações de internet. E isso foi o que aconteceu com o preço das ações da Cisco. Cresceu bastante e aí depois do crash caiu bastante também. E aqui em laranja eles estão fazendo uma comparação com o movimento do preço das ações da Nvidia desde 2020 até o momento presente, que eles estavam escrevendo esse artigo aqui, que se eu não me engano foi aqui, fevereiro de 2024. Então realmente olhando a figura assim, parece que se assemelha bastante à história. E são duas empresas de tecnologia, então é importante a gente ficar com essa comparação aberta, apesar que o próprio artigo diz que também tem algumas diferenças. Por exemplo, a Cisco, na época lá da bolha da internet, ela era negociada a 150 vezes lucros futuros projetados, enquanto que a Nvidia está sendo negociada, no momento que foi escrito esse artigo, a 54 vezes. E outra coisa para ficar na cabeça é que recentemente o índice S&P 500, que digamos assim representa o mercado acionário americano, é o principal índice de lá, ele tem ficado cada vez mais concentrado e isso se deve a grandes valorizações de empresas de tecnologia. Tá mostrando aqui as 5 maiores empresas, as 5 maiores ações do mercado americano concentram basicamente 25% de todo o valor do S&P 500. E na época que as ações de internet estavam tendo a sua bolha, ou seja, várias ações de internet estavam em preços super altos e aí teve uma queda bem grande, as 5 maiores ações representavam apenas em torno de 15% do S&P 500, como a gente pode ver nesse gráfico aqui. E eu também achei esse canal aqui muito interessante, que é de uma pessoa que é CFA. Para quem não sabe, CFA é uma das maiores certificações financeiras do mundo. Não sei nem se existem mais de 1000 pessoas com essa certificação no mundo. Então é uma certificação muito seleta e eu achei o canal desse cara aqui, achei bem interessante as análises que ele fez. E basicamente ele está mostrando aqui o que aconteceu com a Cisco no passado. Desde aquele período da bolha da internet, que é aqui onde tem essa queda, até nos dias de hoje. Essa linha preta é basicamente um indicador que indica se uma ação está cara ou barata. O EV, ou o valor da firma, dividida pelo EBITDA. EBITDA é o lucro antes dos impostos, depreciação e amortização. Muitas pessoas usam o EBITDA como uma aproximação do lucro operacional da empresa, ou seja, quanto que a empresa lucra com as suas operações, desconsiderando resultados financeiros e algumas despesas que não afetam o caixa da empresa, como depreciação e amortização. Olhem como antes da bolha da internet, ali nos anos 2000, esse indicador estava altíssimo. Então quer dizer que a empresa estava realmente ficando bastante cara, o que geralmente acontece em bolhas. Os ativos vão ficando muito caros, com preços muito descolados da sua realidade, dos seus resultados. E a gente pode ver aqui que os resultados do EBITDA, o lucro operacional, eles estavam crescendo bastante. A cotação da empresa estava crescendo tanto que fez com que ela estivesse bastante cara naquele momento. E aí veio a bolha da internet. E aí o resultado dos múltiplos caíram e os resultados operacionais também caíram. E aí os múltiplos, eles ficaram bem baixinhos até o momento. Então, aparentemente, a empresa agora está bem mais barata do que ela estava naquele momento, enquanto que os resultados operacionais dela, eles continuaram melhorando. Eles basicamente, fora aquele período de queda aqui, eles seguiram essa trajetória de inclinação para cima. Então, realmente era uma empresa que o mercado estava esperando que fosse ter bons resultados e ela até teve. Só que naquele período o mercado estava tão avaliando tudo com um preço tão descolado da realidade que quem comprou nessa época provavelmente não teve um resultado tão bom, ao passo que quem comprou aqui já teve um retorno bem mais interessante. E eu vou deixar esses vídeos na descrição, caso vocês tenham interesse em ver ele na íntegra. Claro que é em inglês, mas hoje em dia o YouTube tem as legendas em português ali, acho que dá para se virar. Pô, Felipe, mas agora tu mostrou uma análise dizendo que ela tá cara e antes tu mostrou uma outra análise dizendo que ela tá barata. Eu fiquei confuso. Eu te entendo. É que vocês têm que entender que o valor futuro de uma empresa ninguém sabe, é uma estimativa. O que a gente pode buscar fazer na nossa análise é tentar fazer uma análise o mais racional possível e entender os motivos que estão nos levando a chegar àquela conclusão.
e aí a gente decide o que fazer com base nisso. Importante que sempre saiba que por mais que uma empresa seja maravilhosa, nenhuma empresa consegue crescer a taxas absurdas por muito tempo. E quando o mercado começa a esperar isso, ou seja, começa a achar que a empresa é só maravilhas, aí qualquer oscilaçãozinha nos resultados realmente pode fazer as cotações caírem de forma muito rápida. E tem um risco da operação bem importante que tu tem que saber, caso tu queira investir na Nvidia, que eu ainda não falei, é que na verdade a Nvidia ela não fabrica os chips ela mesma. Ela faz o projeto dos chips, mas ela terceiriza essa fabricação para uma empresa que fica lá em Taiwan, que é a TSMC. E se vocês estão bem em geografia, vocês sabem que perto de Taiwan tem a China. E a China não reconhece Taiwan como um país e várias vezes ela já fez menções a fazer algum tipo de intervenção lá. Então esse não é um risco que dá para ser desprezado, porque realmente se isso acontecer, vai impactar não só as atividades da TSMC, mas vai impactar diretamente as atividades da Nvidia. Eu vou falar uma parte que talvez algumas pessoas não conheçam, mas eu já vou explicar o que é. O fator momentum, ele é uma das características que explicam o retorno das ações. Esse fator ou característica, basicamente ele diz que uma ação que está subindo, ela tem uma tendência a continuar subindo por algum determinado tempo. Claro que não é tão simples assim, porque se fosse, as ações que estariam subindo seriam sempre as mesmas, afinal esse fator faria elas continuar subindo. Mas já foi estudado e já é reconhecido que existe esse fator momento, ou seja, como se fosse uma inércia da ação. Se ela está numa direção, ela tem uma certa tendência a continuar naquela direção, até que, claro, aconteça alguma coisa e aí a direção mude. Então é por isso também que algumas vezes, algumas ações começam a se descolar dos seus resultados, especialmente ações de setores que é difícil prever o futuro, como é o caso de um setor de tecnologia, que daqui a pouco, em 2, 3 anos, pode ter uma nova inovação e aí os crescimentos que a gente imaginava que iam ser na velocidade de 5x podem ser em 20x. Como eu falei no vídeo da VEG, que eu vou deixar aparecendo aqui, eu procuro evitar comprar uma ação quando está todo mundo falando bem dela, quando todo mundo espera que os resultados dela sejam maravilhosos, ou seja, o pessoal só prevê que vai ter um futuro brilhante a partir daquele momento. Confesso para vocês que olhando a Nvidia mais de perto, realmente fiquei bastante impressionado com certas características e realmente parece que a Nvidia está vivendo um momento muito interessante. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui o retorno da Nvidia e outras ações que eu selecionei em diferentes intervalos temporais. Ó, me botei aqui para a esquerda para sair da frente. Então, aqui tem a Nvidia. Vou começar aqui pela ordem que está aqui na esquerda, que vai ficar mais fácil. Aqui tem o IVV, que seria um ETF que replica o mercado americano, o S&P 500, basicamente. Tem a Nvidia, tem a Amazon, tem a Apple, que são empresas de tecnologia. Tem a TSM, que é aquela empresa que eu falei para vocês, que ela faz os chips. Tem a Tesla. Por que eu botei a Tesla? Porque também é uma empresa do setor de tecnologia e foi uma empresa de uma ação que subiu de uma forma muito rápida durante algum período e depois ela teve uma queda nos anos mais recentes. Tem a empresa aqui, Monster, que vocês podem achar nada a ver, mas é uma empresa que na verdade faz energéticos e é uma das empresas que mais entregou resultado no longo prazo. E eu botei aqui também uma empresa de tecnologia parecida com a Nvidia, mas na verdade que tem atividades um pouco diferentes, que é a Intel. Então se a gente for olhar as rentabilidades, e claro que não dá para só olhar a rentabilidade e julgar uma empresa com base nisso, especialmente em prazos mais curtos, mas só para vocês terem uma noção do que acontece em diferentes intervalos. No ano atual, até o momento, ou seja, basicamente janeiro até fevereiro, a Nvidia já subiu 66%, a empresa lá de chips subiu quase 30%, a Amazon 27%, IVV quase 8%, a Monster 2%, a Apple foi aqui em torno de menos 6,57%, a Intel menos 12,54% e a Tesla quase menos 20%. Se eu pego um ano inteiro, olha o que acontece. A Nvidia já subiu quase 260%, a Amazon 90%, Intel subiu quase 80%, TSM 56%, IVV 31%, Apple 22%, a Monster 15% e a Tesla menos 1,49%. 3 anos. Nvidia continua disparada lá em cima. A Apple agora virou a segunda. IVV, Monster, uma empresa que não tem nada a ver com tecnologia,
basicamente aqui está em 1, 2, 3, quarta colocação num período de 3 anos. E olha como a Tesla quase na lanterninha. Se a gente põe para 5 anos, bom, aí 5 anos a Tesla já pula para a segunda colocação. E o que a gente consegue entender nesse pulo aqui? Quer dizer que quem investiu num período um pouco mais atrás, ou seja, ali lá para 2019 e segurou até o momento, a Tesla está tendo um retorno interessante. Mas olha aqui, quem investiu já só 2 anos depois e está segurando a Tesla até o momento, não teve um retorno interessante, na verdade teve rentabilidade negativa. E isso pode também ser explicado pelo fato de que a Tesla tinha subido muito o preço das suas ações e aí nos próximos anos ela não conseguiu entregar um resultado consistente com aquela cotação que ela já tinha subido. 10 anos, realmente a Nvidia está se mostrando, pelo que a gente está vendo aqui, um investimento interessante até mesmo para o longo prazo. Quando a gente põe 20 anos, aí a Apple, que não estava figurando entre as cabeças, ela vai para a primeira colocação, a Nvidia fica em segundo, a Monster vai em terceiro, a Tesla vai aqui quarto. Claro que a Tesla eu acho que não tem nem 20 anos, então também não é uma comparação muito justa. E se eu pego todo o período aqui, olha o que acontece com a Monster, realmente vai lá para cima, mas eu também tenho minhas dúvidas se outras empresas estão desde o início lá, teria que dar uma analisada mais a fundo. Então eu quis dar uma mostrada aqui em diferentes ações, em diferentes períodos temporais, para vocês entenderem que realmente é possível ter valorizações muito grandes num prazo relativamente curto. E como eu mostrei nas Tesla, nos anos mais recentes, ela não tem conseguido mais entregar aquele resultado que ela já entregou no passado. E isso pode ser em virtude dos resultados dela não estarem tão bons, não estou analisando ela aqui, mas também pode ser pelo fato de que ela teve uma subida muito grande. Então, sempre que uma ação ela dispara assim numa cotação muito quase que vertical, existe uma certa tendência de ter uma correção em algum momento. Mas não estou dizendo que as ações da Nvidia vão cair amanhã. Na verdade, é até possível que elas mantenham essa trajetória de alta por mais algum momento, mas se houver uma queda, essa queda pode ser grande. Então toma cuidado caso tu queira investir na Nvidia, não aloca um percentual muito grande agora. Pelo menos essa seria a minha visão. Mas claro que a gente tem que lembrar que a gente está falando do setor de tecnologia em bastante expansão e que realmente pode entregar um crescimento muito absurdo. Mas quando a gente olha para dados financeiros históricos, especialmente ali no livro do Siegel, que investindo em ações por longo prazo, ele mostra que em vários momentos teve mercados que estavam super promissores, que tinham taxas de crescimento muito grandes, mas justamente por causa da competição e dos preços estarem muito esticados, muitas vezes investimentos em ações desses setores não deram bons retornos para o acionista. A maior parte das empresas que eu mostrei aqui, num prazo de 10 a 20 anos, realmente entregou um retorno bem invejável para o seu acionista. Então são essas informações que o investidor tem que lidar. Investir é lidar com incertezas. E o principal é tu montar uma carteira que tenha sentido no total. Não tem como tu esperar que tu vai acertar todos os investimentos. O importante é o resultado total da tua carteira. E aí eu quero saber o que tu achou da Nvidia. Tu vai comprar, tu vai vender ou tu vai ficar só olhando? Lembre-se que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.